tema da nossa lição de hoje, seguindo toda essa temática da revista, né, que eu já falei, um dos melhores temas que a CPAD e o pastor Douglas Batista, que é quem comenta a lição desse trimestre, colocou esses temas importantes para nós estarmos estudando. Então hoje a nossa lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Avança. Diminui só um pouquinho o ganho para não dar microfone aqui, Jefferson. Diminui um pouco o ganho. A leitura bíblica em classe, vamos abrir em Ruth, tá bom. Ruth, capítulo 4. Vamos ler Ruth. Os irmãos já leram esse texto de Ruth? Então, quando chegar na sua casa, leia. Esse livro ele é muito bonito e muito tocante. Aí baixa, aumenta um pouquinho, foi demais. Só o gancho. Aí, som. Mais um pouco. Aí, tá bom, larga aí. A história de Ruth, ela exemplifica o que o Cristo fez por nós. Aliás, é o Boaz, né? É o livro de Ruth, mas o Boaz é o remidor. É o parente remidor que vai casar-se com Ruth para resgatar a herança do falecido. E é a nossa história. Então vamos ler Ruth capítulo 4. Quem lê? Versículo 7 ao versículo 12. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e contrato, o costume de Israel, quando a remissão e o contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, da mão de Noemi, e que também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo estava na porta, e os anciões disseram: somos testemunha, o Senhor o faça. Esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Leia, ambas edificaram a casa de Israel, e arde-te já valorosamente em Efrata, e faz o teu nome afirmado em Belém. E 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te dê desta moça. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Depois vamos ler 1 Timóteo 6 anos. Vamos entender o que está acontecendo aqui no capítulo 4. Quando Elimeleque ele sai com Noemi e vai para a terra dos Moabitas, é porque a terra estava passando uma séria crise de fome, de alimentação. Vai para a terra dos Moabitas para que a vida lá melhorasse. Mas chegando lá, Elimeleque morre, os filhos morrem, que ele está dizendo: estou resgatando, no versículo 9, estou resgatando as terras de Elimeleque, depois que seria de Quilion, primogênito, e depois de Malom, e da mão de Noemi, porque eles haviam perdido essa terra, porque saíram da terra buscando uma vida melhor lá nas paragens de Moabe. E chegando lá, morre Elimeleque, morre Quilion e morre Malom. E aí só fica Noemi e as suas noras. E ela diz às suas noras: olha, vão embora, voltem para a casa de vocês, para a terra de vocês,
porque eu não tenho nem como dar filho mais para casar com vocês, porque essa era a lei. Quando um cidadão morria, o irmão tinha que casar com a cunhada, para que o primeiro filho que nascesse seria como se fosse filho do falecido, para não morrer o nome do falecido. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo bem até aí? Então, Ruth está lá no capítulo 1. Depois vocês vão ter que ler tudo isso aí em casa, tá? Então, Orfa e Ruth eram as duas noras dela. E ela diz: olha, vai-se embora, porque eu já estou velha, não tem como casar, não tem filho como dar filho mais, não tem como suscitar nome. Então, volte para a terra de vocês. Orfa, ela foi-se embora. Ela foi-se embora, né, para a sua terra. Não que ela não gostasse de Noemi, mas ela decidiu ir. Mas ela estava disposta a voltar com Noemi também. Só que ela não foi tão determinada quanto Ruth. Ela decidiu ficar na sua terra. Ela não queria largar a sua história, não queria largar o seu povo. Ela não queria sair do lugar. Então ela decide ficar e Ruth vai. Mas aqui, irmãos, tem uma coisa que a gente precisa notar. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, certo? Abram em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Vamos ver como é. Me dá mais ganho aqui, Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Irmão, presta atenção como que Deus trabalha. Abra em Deuteronômio. Lembra? Ruth era o quê? Moabita. Ruth era uma moabita. Lembra disso? Agora leia. Deuteronômio 23, 3. Alguém, por favor? Nenhuma amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, Noemi, sabedora dessa lei, Ruth, tu é moabita, filho. Nenhum judeu vai querer casar com você, porque é proibido, por lei, um judeu casar com uma moabita. Agora, como é que Boaz casou com uma moabita se era proibido por lei? Veja como é que Deus trabalha na vida do ser humano. Mas mesmo assim, ela decidiu, digo, não, eu vou descer com você, a sua terra será a minha terra, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela decidiu. Volta para o capítulo 4. Aí, elas tinham um parente remidor, que podia resgatar elas, ou seja, resgatar a herdade delas. Só que Boaz, que é esse judeu, ele chega para esse parente remidor, e ele diz, olha o versículo 1, e Boaz subiu à porta. Nós estamos falando de masculinidade bíblica, nós estamos falando de um homem aqui de verdade, não de um frouxo. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos falando de homem. E homem dentro da visão bíblica. Nós não estamos falando de machismo, a qual a feminista acusa a nós cristãos de sermos machistas e de dizer que a Bíblia é machista. Nós estamos desconstruindo o discurso feminista. Nós estamos falando de uma lei que estava estabelecida de que um judeu não poderia casar com uma moabita. Mas esse judeu chamado Boaz, homem no sentido absoluto da palavra, ele vai e casa com um moabita, e ele não transgrediu a lei, porque essa moabita, ela decidiu abraçar a fé judaica. Ela disse para Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus
será o meu Deus, sua terra será a minha terra. Ela decidiu romper com todo o passado dela, romper com toda a história dela e abraçar a fé judaica. E Boaz, homem de verdade, ele diz: eu vou resgatar Noemi e Ruth. Eu vou não só resgatar Noemi, mas eu vou casar com Ruth também. No capítulo 4, versículo 1, Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Ou seja, um parente próximo de Noemi. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Sim ou não? Amém? Só que, por exemplo, vamos dizer assim, que eu morra e largue aí 300 dívidas nas costas da minha mãe, para ela pagar. Mas aí vai que alguém lá, um dos parentes lá de Itapeva, decide resgatar todas essas dívidas e pagar essa dívida e devolver tudo para minha mãe. Ele resgatou, ele remiu a minha mãe. Os irmãos entenderam agora? Era isso que o parente próximo tinha que fazer por Noemi: resgatar toda a propriedade, toda a terra e devolver para Noemi. Aí segue a história. Então lá, Boaz tinha, o fulano ia passando. Ô fulano, não dá nem o nome do cara. Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então o que Boaz fez? Ele vai tomar 10 anciãos na porta da cidade, vai tomar 10 anciãos e vai dizer para o cidadão: então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, marido de Noemi, nosso irmão, porque Boaz também era parente de Noemi. Só que esse fulano era o parente mais próximo, mas Boaz também poderia fazê-lo se ele abrisse mão. Foi o que ele fez aqui. Então disse o remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, e se has de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declaro-no para que o saiba, pois outro não há sendo tu que a redima, e eu depois de ti. Ou seja, você é o primeiro, você é o mais próximo, então a obrigação de remir é você que tem que comprar. E aí, depois de você sou eu, mas você é o primeiro. Então disse ele: eu a redimirei. Ou seja, o fulano disse: não, eu compro. Só que Boaz coloca uma condição. Olha o versículo de número 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão de quem? Ruth. Porque Ruth também tinha parte na terra. A Moabita, veja que ele faz questão de ser a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. O que Boaz está querendo dizer com o fulano? Que ele tinha que comprar a terra e fazer mais o quê? Ficar casar com Ruth. E tinha que casar com Ruth, e o primeiro filho que nascesse não seria dele, seria do falecido, para continuar o nome do falecido. Isso chama lei do levirado. Irmãos, estão entendendo? Amém? Então, vamos lá. Olha só o que ele vai dizer. Havia, pois, já há muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e permuta, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Por que ele não quis fazer a obra de remissão? Porque ele queria preservar a herança dos filhos. Então ele decidiu abrir mão de comprar as terras
porque ele teria que dividir a herança dos filhos com Ruth. Porque ele não tinha só que comprar, mas ele tinha que comprar, casar com Ruth, e o primeiro filho que nascesse teria direito nas terras que ele comprou. Tanto os filhos que ele tivesse com Ruth, teria direito. Ele disse: não, para mim não dá, eu vou preservar eles dos meus filhos. Então digo: olha, tome aí. Agora, para os irmãos entenderem aqui por que ele tirou o sapato e deu para Boaz, abra em Josué capítulo 1, versículo 3. Isso aqui é a introdução para a gente entender toda a lição. Se o irmão não entender essa introdução aqui, vai ficar difícil o resto. Josué capítulo 1, versículo 3. Quem achou, leia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu disse a Moisés. Então, quando o cidadão colocava o seu pé na terra, simbolizava que aquela terra era dele. Quando o cara abria a mão desse direito, como ele está fazendo aqui, ó, eu vou descalçar, vou tirar o sapato do meu pé, estou entregando a você, dizendo que eu não tenho nem o direito de pisar mais naquela terra, porque eu estou dando ela para você. Amém, meus irmãos? Amém. E aí então Boaz vai, compra a terra e casa com Ruth. Nós estamos falando do quê? De um homem. De um homem no sentido absoluto da palavra, que assumiu todas as responsabilidades que cabia a ele. Entenderam aqui, irmãos? Amém? Prossigamos então? Bora lá então. Abra agora em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 11. Quem achou, ler? 1 Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e mansidão. Isso aí é o homem. Homem de verdade é isso aqui. Que eu estou explicando em Ruth, e o que Paulo está dizendo. Mas tu, ó homem, homem de quê? Homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça. O homem de verdade, ele segue a justiça, ele é reto, segue a piedade. O homem de verdade, o homem de Deus, ele segue a piedade, ele segue a fé, ele segue a devoção, ele segue o que? Ele segue a fé, ele segue o amor, ele segue a quê? A paciência, e ele segue a mansidão. Está sendo gravado. Isso daqui não é para os brutos, crentes cavalos, crentes jumentos, homens frouxos, bando de frouxo, que não é metade ou um terço disso aqui, e nem de Boaz. O problema do ataque das feministas em relação à masculinidade do homem é porque tem homem que é machista. E aí elas dizem que a Bíblia é machista. Irmão, a Bíblia nunca foi machista. Eu vou mostrar para vocês como a Bíblia nunca foi machista. Esse é o discurso das feministas. Até umas desalmadas que não tem nada na cabeça dentro das igrejas, com o discurso feminino, não, mas a Bíblia é machista. Em lugar nenhum a Bíblia é machista. A Bíblia vai dar toda a dignidade ao homem e à mulher. A igualdade que as feministas querem não existe. Mas a Bíblia diz que todos nós somos iguais. Homens e mulheres somos iguais diante de Deus. Amém? Amém. A salvação vem para todos nós. Agora, homem e mulher têm funções a ser cumprida dentro do plano de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você quer ver uma coisa? Quem que tem que ser o líder? É um homem. Por que eu estava conversando com o Japão esses dias, falando de obreiro, está muito difícil de achar obreiro. Está difícil, está difícil.
Obreiro está virando coisa rara. Homem comprometido, coisa rara. E tem muito deles que são um bando de frouxo na obra. Porque quem manda no ministério dele não é ele, é a mulher. O frouxo, homem desse é frouxo até a tampa. Um cidadão que fica na barra da saia da mulher dentro do ministério é frouxo. Não presta para fazer a obra e não entendeu o ministério. Ah, mas eu não posso magoar a minha esposa, então tu vá para o inferno junto com ela, então vá. O homem, quando ele é chamado para fazer a obra, ele tem que assumir. E se ela não quiser fazer, não quer fazer, fica aí, miserável, porque eu vou fazer. E o que eu não posso deixar é impedir o meu ministério, porque esse cidadão não quer fazer. E assim como tem um bando de homem safado, que a mulher quer servir a Deus, quer fazer a obra de Deus, o desgraçado não deixa. O que uma mulher dessa tem que fazer? Fica aí, infeliz. Você não quer, mas eu vou fazer, pronto, acabou. O que a Bíblia diz? Importa mais obedecer a quem? Ao diabo? A Deus. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso vale também para esses homens aí que ficam impedindo as mulheres de fazer a obra de Deus. Não quer fazer, não faça, mas eu vou fazer. Amém, meus irmãos? Então nós estamos falando de masculinidade que está sendo desconstruída pelo discurso feminista. Infelizmente, até dentro das igrejas isso está acontecendo. Não estamos falando de machismo. E nós vamos mostrar que a Bíblia nunca foi machista. Quando Cristo estava na cruz, morrendo, quem que estava lá? Pedro, Tiago, João? Não. Todo mundo, ó, correu com medo. Quem que ficou aos pés da cruz? Maria. As mulheres. Maria Madalena. Então, o discurso que essas feministas fazem não procede. Não procede. Não procede. É que elas não entendem que cada ser humano tem uma função a ser seguida, a ser cumprida. E cada um tem que cumprir a sua função dentro desse plano de Deus. Amém, meus irmãos? Avança. Textual. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Olha a função do homem já sendo dada. Lavrar e guardar. Ele é o provedor. Ele é o sustentador. Agora tem muito vagabundo que, se a mulher não for para frente, morre de fome ele e ela, porque é um vagabundo miserável. Olha, irmão, tem umas qualidades de homem que deveria já nascer, não deveria nem nascer, na verdade. Tem qualidade de homem que nasce para ocupar lugar na terra e perturbar a vida dos outros. Amém, meus irmãos? A verdade é essa, irmãos. A verdade é essa. Tem muito homem que não deveria nem ter nascido, como também tem muita mulher que não deveria nem ter nascido. Nasceu agora, azar de quem casou com um trem ruim desse, ou com um trem ruim dessa. Mas a coisa é difícil. Mas nós vamos aprender o que é ser homem diante do segundo a Bíblia. Avança. Deus, aqui é uma tradução judaica da Bíblia hebraica. Deus, o Todo-Poderoso, Deus, eles não pronunciam o nome inteiro. De tanta reverência que eles têm por Deus, ou eles chamam de o Eterno, ou o Senhor dos céus, mas não pronunciam Deus de tanto respeito que eles têm pelo nome. E o Deus, o Todo-Poderoso, persuadiu o homem a entrar no jardim do Éden. Por quê? Por que Deus persuadiu o homem a entrar no jardim do Éden? Porque tinha uma surpresinha para ele lá. Qual era a surpresinha que tinha para ele lá? Sim, cultivar e guardar, mas que tinha mais uma surpresinha para ele. A mulher? A mulher, meus irmãos, estava lá. E instalou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Avança.
que vem não, porque é dia dos pais, não vai ter escola dominical, mas na quinta-feira próxima nós vamos falar da desconstrução da feminilidade. O que é desconstruir? Olha o que o mundo quer fazer com os homens. Nós estamos falando da desconstrução da masculinidade. Olha o que elas querem fazer com os homens. Elas querem desfazer a construção dele. Irmão, Deus construiu um homem. Não foi isso? Elas querem desconstruir este homem. Quer fazer virar uma outra coisa. Quer fazer virar uma flor. Desmontar. Desmontar. Desconstruir o sistema de proteção social. Irmão, quem que é o sistema de proteção social biblicamente? É o homem. Quem protege a mulher, quem é? O homem. Mas tem muito frouxo que é a mulher, que protege o cidadão. Olha, já viu? Tem homem que é tão frouxo, que se a mulher não meter a cara, apanha ele e ela. Irmão, você quer ver se o homem é homem mesmo, se ele te ama de verdade? Quando vocês estão andando pela rua, geralmente é assim, mas quando estão andando pela rua e estão de mãos dadas, quem é que vai na calçada e quem é que vai na rua? O homem vai na rua. Pois o frouxo faz isso. O frouxo fica na calçada e deixa a mulher na rua, que se o carro passar, mata ela, mas não. Mas o homem, ele vai na rua e deixa sua mulher em segurança. Amém, meus irmãos? Amém. Porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. O homem é aquele que faz o sistema de proteção social. É o homem. Destruir o que já está construído, solidificado, desconstruir preconceitos. Avança. É isso aí que eles estão fazendo. Desconstruindo tudo para criar um mundo novo. É o mundo dos infernos que eles querem criar. Desconstrução do homem. Agora, isso aqui é uma definição filosófica. Desconstrução do homem se faz necessário. Vai vendo. Diante de sua evolução, em busca de uma eterna construção que talvez jamais se conclua. Então veja que o homem tem que ser desconstruído eternamente. Esse postulado está dizendo que Deus errou. Deus errou. Deus não fez certo. Porque o homem tem que estar em eterna construção. E talvez, segundo ele, nunca se conclua. Irmão, tudo que Deus faz é bom. Vamos ver? Olha só o que Deus diz. Volte para Gênesis. Volte para Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Se você reparar em Gênesis capítulo de número 1, para cada coisa que Deus termina, Ele diz, é bom. Ele cria a luz, é bom. Ele cria os luminares, é bom. Ele cria os seres viventes, é bom. Ele cria o homem, coroa da criação, perfeito, é bom. Então tudo que Deus faz é bom, perfeito, e não precisa ficar se construindo eternamente com a definição que ele deu aí. A desconstrução do homem faz-se necessário. Desconstruir o homem faz-se necessário por quê? Porque tudo que Deus criou é bom. Mas o que o homem, na visão do homem, não é bom. Então esse homem tem que se desconstruir diante da evolução e buscar uma eterna construção que talvez jamais se conclua. É claro, para esse povo aí jamais vai se concluir, porque eles não creem em nada mesmo. Mas para nós que cremos em Deus, sabemos que tudo o que Deus fez é bom e perfeito. Avança.
Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Deus criou o homem desse jeito aí. Homem viril, homem. Irmão, quando eu estou falando de homem, eu não estou falando do machista, tá? Entenda. Não estou falando do machista que bate mulher, que esmurra, que maltrata. Eu não estou falando desse tipo de traste. Isso aí não é homem, isso aí é um velho. A lei de direitos iguais foi construída pelo homem. Não entendi isso. A lei de direitos iguais, homem e mulher. Não tem a lei? Sim, nós temos direitos iguais. Direitos. Agora, funções diferentes. É como diz a Bíblia. A Bíblia, homem e mulher diante da Bíblia, nós somos iguais. Mas temos funções diferentes. O problema está aí, irmãos. O problema está aí. Eles estão desconstruindo a função do homem e da mulher. Esse é o problema. Fala, gente. Direitos iguais, mas deveres diferentes. Isso. É o que a Bíblia mostra. Direitos iguais. A salvação, todos nós temos direitos iguais. As bênçãos, todos nós temos direitos iguais. Agora, a função, cada um tem sua função. A função é diferente. O que eles estão querendo desconstruir é exatamente isso. A função do homem e da mulher. A função tem que ser igual também. Isso é o problema. Diga. Sobre pastora. Não tem. Não. Liderança pastoral feminina não tem. Isso aí nós não vamos nem entrar no detalhe, mas não tem. É óbvio que não tem que ser. Então, ó, virilidade, responsabilidade. Irmão, olha, eu digo o seguinte: eu não entro na vida de ninguém. Mas se algum dia alguma irmã chegar aqui para mim, pastor, meu marido me bateu. O primeiro conselho que eu vou dar para ela, vá na delegacia e denuncie esse desgraçado. Tá bom. Não, pastor, tem que orar. Tem que orar, mas denuncia e depois você ora para ele converter lá dentro da cadeia. Porque ninguém tem direito de bater em ninguém. Ou tem? Como também não me pergunte, pastor, o que eu faço? Eu continuo casado ou descasado? Eu não casei com ninguém. Cada um resolve o que tem que fazer. Faça o que tem que fazer. Do jeito que tem que fazer. Irmão, a gente tem que viver bem. A gente tem que viver bem, viver feliz. Deus não criou ninguém para viver na infelicidade, meus irmãos. Amém? Nunca criou ninguém para viver na infelicidade. Deus criou o ser humano para viver feliz. Quem é que busca a infelicidade? O próprio ser humano que busca a infelicidade. Não é Deus. Deus quer ver o homem bem, quer ver a mulher bem, quer ver a mulher feliz, quer ver o homem feliz. Ninguém na infelicidade. Amém? Então, virilidade, cheio de homem que não tem responsabilidade com a casa, não tem responsabilidade com a mulher. Olha, irmão, isso é uma perda de tempo, meus irmãos, me desculpa. Não tem liderança. Irmão, o que uma mulher faz com um homem desse, pelo amor de Deus? Não é homem no sentido da palavra de prover, de proteger, de cuidar, de amar, de ter responsabilidade, de liderar. O que faz uma mulher com uma desgraça dessa? Que não é nada disso, meu Jesus amado. É muito difícil, irmãos. Então, o discurso feminista vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Avança. O progressismo quer ruptura com a verdade bíblica. É isso que elas querem. Elas querem romper com todas as verdades que diz a palavra de Deus. Romper. A Bíblia não presta. A Bíblia é machista. Irmão, aqui pela própria história de Ruth, você está vendo que a Bíblia não tem nenhum traço de machismo. Você está vendo aqui a ideia de um homem de verdade. De um homem de verdade. Protegendo, buscando meios, o Boaz está buscando meios de proteger Ruth, proteger Noemi. Se ele fosse machista, dizendo, não, está certo, Emelec, compra
deixa elas por aí na miséria mesmo, deixa ela desgraçada mesmo. Não, digo, eu vou fazer de tudo, mas eu vou remir essa mulher. E não vou só remir Noemi, não. Vou remir Noemi e Ruth, então vou casar com Ruth. E é da linhagem, olha, irmão, como é que Deus faz. E é da linhagem de uma moabita que descende nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá na genealogia. Obed, pai de Jessé, pai de Davi, da onde vem a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como é que Deus trabalha na vida do seu irmão. Desconstruiu o papel do homem dado por Deus. Apesar que tem uns aí, irmão, que estão um pouco se lixando para isso. Tem uns aí que estão achando é bom mesmo, que aí fica na vida boa mesmo, ali, encostado na sombra. Mas a ideia é essa: desconstruir o papel do homem. Questiona a invalidade e os conceitos judaico-cristãos. Elas dizem: a Bíblia é machista, Paulo é machista, os pastores são machistas. Irmão, sabe qual que é o problema? Que tem muito pastor carranca, muito pastor bruto, muito homem bruto. Maltrata suas mulheres, maltrata suas esposas. Tem espancador, tem estrupador, tem toda desgraça no nosso meio. E aí, por conta desses maus exemplos, ela diz: está vendo aí, ó? Pastor bateu na mulher, violento, vagabundo, não trabalha. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que isso. E aí ela joga todo mundo no meu balaio. Então elas querem destruir, desconstruir o conceito judaico-cristão sobre o que é ser homem e sobre o que é ser mulher. Portanto, o papel do homem é relativizado. Então hoje, essa questão da virilidade, da masculinidade, está relativizada. Não, não é bem assim. Os mesmos direitos que ele tem, eu também tenho. Mas quem é que negou algum direito a alguma mulher, meu Deus? Nem a Constituição faz isso, nem a Bíblia faz isso, nem a sociedade faz. O que é que elas querem, meu Deus? Que direito que está sendo afrontado? Não, mas essa ideia patriarcal. Ué, patriarcal tem que ter um cabeça, meu Deus. Quem é que vai ser o cabeça? E a Bíblia coloca a ordem certinha, nós vamos ver. Cristo é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A estrutura está certinho. Irmão, se mexer nisso aqui, desequilibra, e nós estamos vendo o que nós estamos vendo aí. Certo? Um desequilíbrio total na sociedade. Então o papel agora foi relativizado. Avança. Masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Está lá. Deus criou tudo e criou perfeito. Deus criou o ser humano e definiu o seu sexo. Está lá, Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Deus criou macho e fêmea. Está definido por Deus, irmão. Está definido por Deus. Está definido pela biologia. Não tem como mudar isso. Não tem como o homem acordar. Ele acorda amanhã e diz: não, eu não sou mais homem, agora eu sou mulher. Como é que tu vai fazer isso? Se está definido por Deus. Deus criou macho e fêmea. Não tem como mudar isso. Deus definiu isso, a biologia define isso, a própria sociedade define isso. Por exemplo, agora está tendo um problema, porque as mulheres trans querem participar dos esportes femininos. Irmão, o que elas pedem? Igualdade, não é igualdade? Uma mulher trans jogando, vamos supor, vôlei com as mulheres, tem igualdade aí? Não. É claro que não tem, meu Deus. A estrutura dessa mulher trans é de um homem, a força é de um homem, a velocidade é de um homem, a resistência é de um homem. Olha a desigualdade aí. Então, que igualdade é essa que elas pregam? Que igualdade é essa? Então, Deus definiu macho e fêmea. Essa diferenciação foi criada para que houvesse complementação, meus irmãos do céu. Vamos ler 1 Coríntios
e a mulher sem o homem é nada. Olha o que Paulo, aí ela sabe, Paulo é machista. Olha aí, suas feministas, o que é que diz Paulo? Paulo, capítulo 11, versículo 11 e 12. Leia forte aí que é para elas ouvirem. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, versículo 12. Todavia, nem o varão e sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Por que Deus definiu macho e fêmea? Por que Deus definiu a diferenciação? Porque um e o outro vão se complementar. Olha o que Paulo está dizendo. Todavia, nem o homem é sem a Mulher. Como é que vai nascer o homem? Da chocadeira? Nem a mulher é sem o Homem. no Senhor, porque um complementa o outro. Quando Adão viu Eva, ele disse: Ixa, é mulher, parece comigo, mas tem algumas diferenças, e nessas diferenças nós vamos nos complementar. Então, a diferenciação entre homem e mulher não é machista. A diferenciação entre homem e mulher é para que um complemente o outro. Olha o versículo 12. Porque como a mulher provém da onde? Olha aqui, minhas amigas feministas do Brasil. Olha, porque como a mulher provém do homem, assim também a mulher provém, o homem provém da mulher, mas tudo vem da onde? Deus. Um provém do outro e um não é sem o outro. Amém, meus queridos? Amém. Então Deus cria tudo perfeito. Não tem esse discursinho que a Bíblia é machista, não. Paulo está dizendo. E olha, irmão, pera lá, vamos mais ainda. Vamos ver mais ainda. Ela, não, mas Paulo é um ogro. Paulo é um machista. Paulo não sei o quê. Paulo. Eles não sabem de nada, não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não fazem nada. É uma coisa horrorosa, irmão. Olha, irmão, a 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência. Paulo está dizendo: seja homem, seja gentil, seja carinhoso, não seja espancador, não seja violento, não seja bruto, não seja desgraçado. Seja homem, pague à mulher a sua devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido, que tem muita mulher também que é chata até o osso. Pelo amor. Meus irmãos, falta o que para nós? Falta a Bíblia. Mas ele continua. Essa parte eu quero que as feministas do Brasil prestem atenção. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o Marido. Irmão, se Paulo parasse aqui, eu diria: Paulo é machista. Paulo está dizendo que o marido tem poder. Olha aqui. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a Mulher. Cadê o discurso machista de Paulo? Cadê o discurso machista da Bíblia? Paulo está dizendo que um é para o outro. Um não é sem o outro. Acabe com todos os homens do mundo e deixe só as mulheres. O que vai acontecer? Nada. Vai entrar em extinção, o mundo vai acabar. Acabe com todas as mulheres do mundo e deixe só os homens. O que vai acontecer? O
o mundo vai entrar em extinção. Irmão, então, a desconstrução é tirar o equilíbrio que Deus colocou. Deus fez as coisas certas para trabalhar de maneira correta. Amém, meus irmãos? Então, essa conversinha dessas mulheres aí não procede. Não procede. Nenhuma espécie foi criada como homem. Pode ver, está lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem, ele olhou para... Irmão, quando Deus estava criando o ser humano, ele estava olhando para quem? Para ele mesmo, né, pastor? Vamos lá, Gênesis 1:27. Quando Deus criou o homem, estava olhando para ele mesmo. Olhando para ele mesmo. Gênesis 1:27. Ele criou Deus o homem à sua imagem. E Deus estava olhando para ele mesmo. Quando ele me criou, quando ele te criou, ele estava olhando para ele mesmo e nos criou. Como seres perfeitos, seres dotados de razão, seres dotados de vontade, seres dotados de emoção. Porque Deus é isso. Então ele diz, eu vou fazer, eu vou me criar neles. Pronto. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele estava olhando para ele mesmo. Por isso somos imagens de Deus. Somos a coroa de toda a criação. A nossa. Característica da masculinidade. Deus deu ao homem duas tarefas. Qual foi? Cultivar e guardar. A ordem foi para ele. Não que Eva não poderia ajudar, mas a responsabilidade era de Adão. Cultiva e guarde. É claro que Eva não ia ficar lá à toa. Ela fazia junto com, mas a responsabilidade é dele de cuidar, de cultivar e guardar a terra de Adão. Eva poderia ajudar, como ajudar, mas a responsabilidade era dele fazer isso. Fala, Deus. Imagem e semelhança não significa as características físicas? Nenhuma. Não. Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus, está dizendo que ele... O que Deus soprou no homem? Ele fez um boneco e ele soprou no homem e o homem se tornou alma vivente. Nossa imagem e semelhança de Deus está. Nós temos poder de razão. Somos seres pensantes. Nós temos poder de decisão. Temos vontade. Nós temos emoções. Aí está a imagem e semelhança de Deus no homem. Não é física. Porque Ele colocou parte dele em nós. No sentido de que Ele nos dotou com razão, com vontade, com emoção, assim como Ele o é. Ele tem razão, Ele tem vontade, Ele tem emoção. Nunca é imagem física. Porque Deus não tem corpo. Deus é Espírito. E Espírito é destituído de forma física. Amém, meus irmãos? Mas essa palavra, pastor, de imagem e semelhança, eu interpreto o seguinte: Deus imaginou, depois Ele formou. A semelhança dele. A semelhança no amor, em tudo, que Ele é bom. Bom, vamos quebrar tudo isso assim. Ele não imaginou nada, ele não pensou nada. Mas está escrito. Não. Calma lá, meu Quando filho. trata de imagem, é algo, é uma figura. Não. Imagem é uma imagem. Tá. Estou entendendo o que vocês estão falando. Vamos no original. Mas Deus é Espírito. Certo? Certo. Deus não tem forma humana. Ele é Espírito. Quando a Bíblia diz que Ele formou a nossa imagem, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança, vamos dotá-los. Qual é a diferença entre nós e o cachorro? O cachorro late. Nós falamos. Se o cachorro tivesse uma alma, o cachorro não latiria. O cachorro falaria. Ele não fala porque ele não tem uma alma. O cachorro só é um ser vivente. Você não pode olhar para você não pode olhar para o bicho ali está embaixo. Não, o bicho não tem. O bicho não tem alma. O bicho é um ser vivente. Quando a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, está dizendo isso. Vamos colocar no homem razão, vontade e emoção. Porque Deus tem razão, vontade e emoção. Não um aspecto físico. Amém, meus irmãos? Se
Se vocês não entenderem isso aqui, vai ficar difícil. Diga. Qual era a característica de Jesus, então, antes de vir para a terra? Não, Deus, o Espírito. E não me peça para definir Espírito, porque Espírito não tem uma definição, não tem uma forma. Ah, mas o Espírito pode até tomar uma forma humana, mas aquilo não é a forma do Espírito. Não é aquilo. Não é aquilo. Hoje, o único ser no céu que tem uma forma humana é Cristo. Um corpo humano, só Cristo. Deus continua sendo Espírito. Então, quando diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, não está falando de aspecto físico, mas uma imagem na alma. Diga. Quando Moisés pediu para ver a face, o que aconteceu lá no Sinai? Deus passou e Ele não viu nada, ele só viu uma sombra. Porque se o homem, na nossa estrutura que nós estamos aqui, nós somos tão ruins, se nós víssemos Deus, nós morreríamos na hora. Mas essa palavra fala que ele viu as coisas. Deus pediu para ver a face. O que ele viu, na verdade, foi só uma sombra. Não, eu entendo. Fala assim, ele pediu para ver a face de Deus. Foi isso que Moisés pediu? Mas ele não viu. Mas Deus tem face. Não tem, irmão, olha, vamos entender, cara. Vamos entender aqui uma coisa aqui. Vamos entender uma coisa aqui. Irmão, quando a Bíblia diz que Deus tem mão, que Deus tem face, que Deus tem braço, que Deus tem olhos, tudo isso é uma linguagem que nós chamamos de linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? É você atribuir características humanas a Deus para entender. Porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos entender. Mas não que Deus tem face, tem rosto, tem mão, tem olho, tem ouvido. Mas a Bíblia e o próprio Cristo falou: olha, eu falo com vocês com palavras humanas, vocês não conseguem me entender. Vocês imaginem se eu falasse com vocês com linguagens celestiais. Vocês não iam entender mesmo. Então, para nossa compreensão aqui, ele tem que usar uma linguagem humana para que nós possamos entender. Senão, nós não conseguimos entender. Mas Deus não tem face, Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem braço, Deus não tem corpo físico, porque Ele é Espírito. Vamos ler, irmãos. Vamos ler. Abre João. Irmã, é por isso que os cultos da noite, os crentes têm que vir, porque eu estou falando sobre doutrinas básicas da nossa fé, que eu vou explicar tudo isso que eu estou explicando aqui, que já fugiu da aula. João capítulo 4. Evangelho. Vê se está escrito lá, Deus é corpo. Vê. O que está escrito lá? 4, verso 24. Deus é Espírito. Não, vocês estão lendo errado. Deus é corpo. Aqui está Espírito. Aqui é Espírito. Mas Deus é Espírito. Importa que os adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está dizendo, ó, eu não sou carne. E a adoração não deve ser feita na carne. Aonde que a adoração deve ser feita? No Espírito. Que a gente chama do quê? Sentimento. A adoração a Deus tem que ser feita com a mente. A adoração a Deus tem que ser feita com a vontade. A adoração a Deus tem que ser feita com a emoção. É essa adoração que Deus aceita. Tem muita gente adorando só na carne. A mente está lá em Bagdá. A vontade está lá, está em casa. A emoção está lá em vontade de matar. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito e que quer adoração em Espírito e em verdade, está dizendo, eu quero que vocês me adorem
com a mente pura, com a vontade pura, com a emoção pura, porque Deus é Espírito. Então, quando vocês encontrarem na Bíblia dizendo que Ele tem mão, que Ele tem ouvido, que Ele tem olho, é linguagem figurada para nós entender. Quando diz que Ele tem olho, o que o autor quer que nós entendamos? Que Ele está nos vendo. Quando o autor diz que Ele tem ouvido, o que Ele está querendo dizer? Que Ele está ouvindo. Quando diz que Ele tem braço, o que Ele quer dizer? Que Ele ajuda. Mas Ele é um Espírito, irmão. Pastor, quem pergunta para Jesus que se mostra de Pai, que falou? Ele é o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o que eu sou, o que eu estou fazendo, está vendo ao Pai. É isso que Jesus quis dizer. Não no aspecto físico. Vocês estão vendo as palavras que saem da minha boca? São as palavras do meu Pai. Vocês estão vendo os milagres que estão sendo operados? São os milagres do meu Pai. Vocês estão vendo a misericórdia, o amor, a compaixão com que eu trabalho? São do meu Pai, é isso. Então quem vê a Jesus, vai nesse sentido. Amém, meus irmãos? Amém. É uma interpretação, né, pastor? Você tem que interpretar. O problema é que o povo não está sabendo. A junção de Gênesis que ele está explicando aqui é uma interpretação. Você tem que buscar o alvo de Jesus, e Deus não é um corpo humano, ele é espírito. Como é que um corpo humano vai estar aqui e vai estar lá no Japão? Vai estar no Japão. Então, eu quero ter isso. É o que nós estamos fazendo aqui. A escola dominical para aprender o que é a verdade. Interpretar o texto sozinho. O que aconteceu naqueles dias com os discípulos é a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, porque o discípulo é humano. As mesmas perguntas que nós estamos fazendo para o pastor, os discípulos faziam as mesmas perguntas. Para ele, E Jesus ficava revoltado com isso. Na interpretação, meu irmãos, então, vocês andam comigo, vocês dormem comigo, e eu falei com quem? Eu falei, é espírito. Só que o cara não queria saber. Eu quero ver Deus. Aí é a mesma coisa de Deus. o que a Bíblia diz? Que no céu não entra carne e... Porque lá não é lugar de carne e sangue. Mas Jesus não é em carne, não, pastor. Calma, mulherinho, calma. Irmãos, calma. É por isso que à noite vocês não podem faltar. Eu estou falando de doutrina. Porque o nosso problema é doutrina. Nosso problema é doutrina. Ele não está em corpo. Calma, irmãos. Entenda a palavra pelo amor de Jesus Cristo. Por partes. Calma. Não se afobe nas perguntas. Mas a Se afobe. Calma. dizer semelhança, mas é um corpo glorificado. Calma. Vamos por partes iguais, como diria Jack, para eu voltar para a aula. Então, quando fala de imagem, está falando da alma. Porque o corpo físico só se tornou vivente depois que ele soprou. E o que ele soprou? A alma. Eu digo, olha, vamos fazer. Então deixa eu soprar a imagem de segurança. Ele soprou, pumba, entrou a alma, entrou razão, entrou vontade, entrou emoção. É nisso aí que nós somos parecidos. Aspecto físico não. O que o irmão Neri está dizendo aí, lá não é lugar nem de corpo e não de sangue. Lá é lugar de corpos glorificados, que são corpos espirituais. Amém, meus irmãos? Amém. Então, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Porque na minha Bíblia aqui, pastor, está escrito em Aparição de Jesus, 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Pois o Espírito não tem corpo, nem tem ossos, vede que eu tenho. Sim, meu irmão. Aí ele está provando para os discípulos que ele